Orbita meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente fez alguns exercícios sobre cinética química. No vídeo de hoje a gente vai terminar de fazer esses exercícios. Vamos lá? Questão 8. A reação NO mais meio de Br2 produzindo NOBr apresenta uma lei experimental de velocidade expressa por V igual a K vezes concentração de NO ao quadrado vezes Br2. A partir dessas informações, podemos afirmar que, letra A, a reação apresenta ordem 3 meios. Galera, o que é a ordem de uma reação? A ordem da reação seria a soma dos expoentes. Soma dos expoentes. Olha aqui na velocidade, o que eu tenho? NO está elevado ao quadrado e o BR2 está elevado a 1. Então, qual é a ordem dos expoentes aqui? 2 mais 1, que é igual a 3. Logo, letra A, falsa. Letra B. A equação dada representa um processo elementar trimolecular. Se a gente for olhar para a equação, ó, aqui no meu coeficiente estequiométrico eu tenho o quê? Um coeficiente meio. E aqui na velocidade é 1. Então, e essa reação não é elementar. Falso. Letra C. A velocidade da reação quadruplica quando a concentração de NO é dobrada. Então a gente tem essa velocidade aqui. O que acontece com uma velocidade V1 se eu por acaso dobrar a concentração de NO? Bom, se eu dobrar a concentração de NO, o que vai acontecer? Propriedade exponencial. Olha, se eu estou tendo uma potência de uma multiplicação, eu vou elevar os dois camaradas aqui. Ó. Então, V1 vai ficar o quê? K, 2 elevado a 2, 4. Vezes o quê? NO elevado ao quadrado vezes o quê? BR2. Beleza. Olha aqui. V1 igual a 4K que multiplica o quê? NO ao quadrado vezes o quê? BR2. Galera, isso aqui não é a velocidade que ele me deu? Logo, o que acontece com a minha velocidade quando eu duplico a concentração? Ela quadruplica. Então, verdadeiro. Letra D. A concentração de Br2 não tem influência na reação? Tem influência. Só que essa influência é elevado a 1. Então, falso. Letra E. A velocidade da reação sextuplica ao dobrarem as concentrações? Então é só fazer a mesma coisa aqui. Ó. V2 vai ser o quê? K que multiplica 2 vezes a concentração de NO elevado ao quadrado vezes o quê? 2BR2 elevado a 1. Então aqui, ó, V2 vai ser o quê? 4K NO elevado ao quadrado vezes 2BR2. Ou seja, aqui ó, 4 vezes 2, 8. Ou seja, V2 é 8 vezes V. Então não é sextuplicado, é multiplicado por 8. Falso. Beleza. 9. A destruição da camada de ozônio pode, simplificadamente, ser representada pela equação química ozônio mais oxigênio produzindo 2CO2. Com base nessa equação, a velocidade de aparecimento do oxigênio molecular é... Então, olha só, galera, como é que a gente faz isso? A gente pode lembrar daquela taxa de desenvolvimento. Isso, a taxa de desenvolvimento falava o quê? A velocidade média do O3 dividido pelo número da frente, aqui, ó, que vale quanto? 1, 1, 2. Dividido por 1 é igual ao quê? A velocidade de desaparecimento do oxigênio dividido por 1, que é igual ao quê? A velocidade de produção do O2 dividido por 2. Lembrando que essas velocidades são com sinais opostos, porque se eu estou consumindo é negativo. Então, olha só, ele fala para mim, a velocidade de aparecimento do oxigênio é o dobro da velocidade de desaparecimento do ozônio? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vi que o quê?
VMO3 sobre 1 é igual ao quê? VMO2 sobre 2. Estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. 2Vm de O3 é igual a Vm de O2. O que isso significa? Significa que a velocidade do oxigênio é o dobro da velocidade do ozônio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, o dobro da velocidade de desaparecimento do ozônio. Verdadeiro. Letra B. O triplo da velocidade de desaparecimento do ozônio? Não. Igual à velocidade de desaparecimento do ozônio? Não. Metade da velocidade de desaparecimento do ozônio? Aqui, galera. Aqui, galera, não, justamente o contrário. O ozônio que tem metade da velocidade do oxigênio. 1/3 da velocidade? Falso. Resposta letra A. Show! 10. Dada a equação a seguir de uma determinada reação química, então ele está me dando a reação química, foram realizados 4 experimentos com velocidades... Foram realizados 4 experimentos com quantidades diferentes de reagentes. Em cada um deles foi medido o tempo em que o Cl2 leva para ser originado. A tabela a seguir traz os dados desses experimentos. Então está me dando os dados aqui. Esses dados indicam que a velocidade da reação considerada depende apenas da concentração de... Então ele está falando para mim, do que vai depender a velocidade em relação às concentrações dos reagentes. É isso que ele quer saber. Quais são os fatores que afetam a velocidade? Então vamos olhar aqui na experiência 1. Olha, na experiência 1 eu tenho o quê? Todas as concentrações iguais. E ele está me dando um certo tempo. No experimento 2, o que aconteceu? Ele mudou a concentração de H2O2, mas manteve o quê? Cl e H3O+. Quando ele só mudou H2O2, o que aconteceu com o tempo? Aumentou. Ou seja, H2O2 tem influência. Beleza. Olha, agora no terceiro experimento, vamos comparar com o primeiro, que é o nosso base? O que acontece? Daqui para cá, tá igual, não mudou nada. No Cl, também não mudou nada. Mas no H3O+, olha, modificou. Então, ele é diferente dos outros. O que aconteceu? Se eu mudei a concentração do H3O+, se isso influenciar na reação, o tempo tem que mudar. Mas o que aconteceu com o tempo? Ih, rapaz, o tempo está igual. Então, se eu mudei a concentração de H3O+, o tempo não mudou, isso quer dizer o quê? Que o H3O+, não precisa ser considerado na velocidade, ela não faz diferença. E agora, vamos ver o quarto aqui, a experiência 4. O que aconteceu? Olha, aqui para cá, olha, o que acontece está igual. Olha, daqui para cá, do 1 para o 4, está diferente. E aqui do 1 para o 4? Está igual. Então, a única coisa diferente é o que? É o Cl-. O que aconteceu com a velocidade, ou com o tempo, quando a gente modifica o Cl-? O tempo modifica. Se o tempo modifica, o Cl- também tem que ser incluso na ideia de velocidade, porque ele afeta a velocidade. Logo, quais são os indicadores que alteram a velocidade da reação? H2O2 e Cl-. Resposta letra A. Show? 11. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como
R é o número de mols do produto, dividido pelo número de mols do agente limitante, vezes 100. Em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio, conforme a reação a seguir. As massas molares de cada um deles. Aí ele fala, o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é... O que ele está querendo, galera? Ele está me dando uma massa de metanol, que é o meu produto final. Aqui, ó, é o meu produto final, que é esse aqui. Ele quer saber o seguinte, qual foi o rendimento do processo que eu tenho essas massas aqui dos reagentes para que no final eu produza o quê? 32 gramas do meu produto. Bom, vamos limpar a tela. Pronto, limpamos a tela. Ou seja, ele quer saber o rendimento quando eu obtive 32 gramas do metanol, tá? 32 gramas do metanol a partir o quê? Dessas massas aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, achar a massa teórica. Lembra disso? Massa teórica. Vamos ver aqui então, olha, do CH3BR, qual é a massa molar dele? Massa molar dele é o quê? 1 vezes 12 mais o quê? 3 vezes 1 mais o quê? 1 vezes 80. Isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar, olha, 12 mais 3 mais 80, ou seja, 95 gramas por mol. Aqui, NaOH. Quanto eu tenho? NaOH. Ou seja, Na, 23, então 23, 1 vezes 23, mais o quê? 1 vezes 16, mais 1 vezes 1. Isso aqui dá quanto? Ó, 23 mais 16 mais 1. 23 mais 16, 39. Com mais 1, 40 gramas por mol. E o CH3OH, que é o metanol? CH3OH. Vamos lá. 1 vezes 12 mais 3 vezes 1 mais 1 vezes 16 mais o quê? 1 vezes 1. Ou seja, 12 mais 3 mais 16 mais 1. Olha, 15 com mais 16, 31. Com mais 1, 32 gramas por mol. Então, quais são as massas teóricas que eu tenho, Eric? Aqui, ó. 95 gramas reagem com 40 para produzir o quê? Para produzir 32. Mas quais foram as massas que realmente eu achei? Olha, ele está me dando o quê? Ele está me dando as massas experimentais agora, que é o quê? 142,5 gramas, 80 gramas. Agora, eu preciso saber quem é o agente limitante. Qual é o agente limitante? Agente limitante é aquele que está em menor quantidade. Então, olha só, galera. Como é que eu acho o agente limitante? A gente faz o seguinte, olha, troca a cor da caneta primeiro. Eu tenho que ver quem é que proporcionalmente está em menor quantidade. Então, olha, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou achar 80, certo? Se por acaso eu multiplicar esse cara por 2, eu acho esse valor? Não. Ou seja, quem está em menor quantidade proporcional é o CH3BR. Por quê? Aqui eu deveria multiplicar por quanto? Deveria multiplicar por 1, alguma coisa. Se eu multiplicar aqui por 1, alguma coisa, isso aqui vai dar o quê? 50, alguma coisa. Ou seja, esse cara é o agente limitante e esse cara está em excesso. Show! Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou precisar achar, olha só, o rendimento que ele está me dando é dado pelo quê?
N do produto. Como é que eu acho o N do produto? O N, a gente tem que lembrar que o número de mols é o quê? Massa dividido por massa molar. Então, olha, massa de quem? Do produto, que é o do metanol, dividido pelo quê? Pela massa molar do metanol. Dividido isso pelo quê? Pela massa do meu reagente limitante, que é o M do CH3Br, dividido pela massa molar do CH3Br. Ou seja, o que eu tenho aqui? A minha massa real, que ele falou para mim, que vale quanto? Não é 32 aqui? Então, 32 dividido por 32 sobre o quê? N do reagente limitante. 142,5 dividido por 95. Isso aqui vai dar o quê? Olha, aqui em cima dá 1. 1 dividido por 142,5 dividido por 95. Érico, como é que eu resolvo isso? Divisão de frações. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Beleza. E agora, quanto é que isso aqui vai dar? Você pode fazer o quê? Multiplicar por 10 em cima e embaixo para arrancar essa vírgula. 950 e 1425. Fazendo essa continha, a gente acha quanto? A gente acha 0,67. Só que a gente não pode esquecer o quê? De multiplicar por 100. Ou seja, quanto vai valer o meu rendimento? Aproximadamente 67%. Vamos ver a resposta mais próxima? Opa, olha aqui, ó, 67%. Resposta letra D. Show? 12. Quando o ar de uma cidade está muito poluído, várias reações químicas podem ocorrer na atmosfera do local. Uma delas é a reação entre o dióxido de nitrogênio e o ozônio, que forma trióxido de nitrogênio e gás oxigênio, como a equação a seguir. Então, ele está me dando a equação. Utilizando os dados a seguir para a equação fornecida, determine a expressão da velocidade e o valor da constante da velocidade. Então, ele quer saber o quê? A equação e a constante. Vamos limpar a tela primeiro. Pronto, limpamos a tela. Então, como é que eu faço agora, Érico? A gente vai analisar a tabela. Como é que eu analiso a tabela? Olha só, vamos chamar aqui de experimento 1, experimento 2, experimento 3. O que acontece? No 1, a gente tem o que? A nossa base. Beleza? Do 1 para o 2, aqui mudou? Não, ficou igual. Daqui para cá mudou? Mudou. O que eu fiz? Multipliquei por 2. O que aconteceu com a velocidade quando eu multipliquei a concentração de O3 por 2? Ela também foi multiplicada por 2. Ou seja, se eu estou multiplicando a minha velocidade por 2, a gente faz isso aqui, olha. Qual é a ideia? Eu quero achar uma velocidade igual a uma constante vezes concentração de NO2 elevado a A vezes concentração de O3 elevado a B. Beleza? Olha aqui, galera. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha. Vou chamar isso aqui de velocidade 1, tá? Essa velocidade 1, o que acontece? Ela é exatamente a minha velocidade inicial aqui. 6,6 vezes 10 ao menos 2. A velocidade 2 é essa que a gente acabou de achar. O que a gente fez? A gente dobrou a concentração de O3, não foi? Então, eu vou colocar aqui, ó, KNO2 elevado a A, que multiplica o quê? 2 vezes concentração de O3 elevado a B. O que acontece? Propriedade de expoente. Eu tenho que elevar todo mundo. Então, aqui, ó, o V2 é o quê? Ka, que multiplica NO2 elevado a A, o quê? Vezes 2 elevado a B, vezes concentração de O3 elevado a B. Show! A gente não acabou de ver que a velocidade dobrou? Então, o que acontece? Aqui, ó,
2V1, né, igual a 2 vezes, ó, vou botar esse cara aqui na frente, ó, elevado a B, K, concentração de NO2 elevado a A, concentração de O3 elevado a B. Galera, o que é isso aqui? É o meu V1 que eu chamei aqui em cima, não é? Então, o que eu estou tendo? 2V1 igual o quê? 2 elevado a B, V1. V1 corta com V1. O que me sobra? 2 igual a 2 elevado a B. Ou seja, qual o número que eu tenho que elevar 2 para ser o quê? 1. Ou seja, aqui, qual tem que ser o valor de B para que isso aqui seja 1? B igual a 1. Só preciso igualar os expoentes. Já que as bases são iguais, os expoentes são iguais. Ou seja, acabei de achar que B é igual a quanto? 1. Beleza, Eric, acabamos de achar o que? O expoente do B. Se eu multipliquei aqui por 2 e aqui também foi multiplicado por 2, eu vi o quê? Que o meu expoente tem que ser 1. Vamos ver agora da primeira para a terceira o que acontece? Olha, daqui para cá eu dividi por 2. Opa, daqui para cá eu multipliquei por 2. Isso não é legal para mim. Por quê? Porque eu quero sempre alguém constante. Vamos olhar essa segunda para a terceira. Olha, daqui para cá eu dividi por 2. Ou seja, multipliquei por meio. Dividir por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa, tá? Daqui para cá o que acontece? Está igual. E daqui para cá? Eu dividi por 2 ou multipliquei por meio. Ou seja, é a mesma variação. Se é a mesma variação, o A também tem que ser quanto? 1. Ou seja, qual vai ser a minha equação? V igual a K, que multiplica NO2 elevado a 1 vezes O3 elevado a 1. Beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Achar a constante. Como é que eu acho a constante? Só substituir os valores. Vamos pegar uma equação qualquer. Vamos pegar essa primeira, então, e a gente substitui. Então, como é que fica? Velocidade 6,6 vezes 10 a menos 2 igual a minha constante, que eu quero, vezes a concentração, 15 vezes 10 a menos 5, vezes o quê? A segunda concentração, 3 vezes 10 a menos 5. Beleza? Então, 6,6 vezes 10 a menos 2 igual a K. Aqui, galera, como é que eu faço? Olha, número com número, potência com potência. 15 vezes 3, 45. Produtos de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Beleza. Estou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. K igual a quanto? 6,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 45 vezes 10 a menos 10. Show! Olha, eu não quero dividir por essa potência aqui. Subo com ela trocando o sinal. Então fica o quê? Ó, posso pegar esse cara aqui também e tirar essa vírgula? Como é que eu tiro a vírgula? Colocando mais uma casa no meu expoente, ou seja, 66 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a mais 10 dividido por 45. Quanto é que dá aqui, Eric? Você pode dividir por quanto? Pode dividir por 3. Então, quanto é que fica aqui? K igual a 22 vezes 10 a 7 dividido por 15. Então, quanto é que dá aqui, Eric? Ó, isso aqui dá aproximadamente 1,467 vezes 10 a quanto? 7. A gente pode aproximar isso aqui para o quê? 1,5 vezes 10 a 7. Vamos conferir? E, galera, qual é a resposta? Ó, a gente sabe que o A e o B vale 1 e 1,5 vezes 10 a 7. Resposta letra C. Beleza. Show! Então é isso. Vídeo de hoje a gente resolveu alguns exercícios. Terminamos essa parte de cinética química. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.